Muito bem, pessoal. Nosso objetivo aqui é trabalhar a racionalização e você entender como é fácil isso e para que a gente usa esse trabalho de racionalização. Primeiro, a gente vai ter que falar sobre a parte fácil da racionalização. Por exemplo, se eu tenho um 8 sobre raiz de 2, ok? Isso significa o quê? Uma operação de divisão de 8, da quantidade 8, pela quantidade raiz de 2. Só que a gente já sabe que a raiz de 2, ela é um número irracional. 1,414 reticências. É isso, 4 parecendo 9 aqui, né? 1,44 reticências. O que isso significa? Essas reticências é um número que não tem uma periodicidade, ok? Não tem período e, portanto, eu não consigo colocar o raiz de 2 num formato P sobre Q. Não existe um P e um Q inteiros, sendo que Q diferente de zero, obviamente, para que seja validado o valor da raiz quadrada de 2. E, portanto, o raiz quadrada de 2 é um número irracional. E por que eu estou falando isso tudo? É importante você entender que, a partir da irracionalidade da raiz de 2, a configuração de divisão ela fica enviesada. Porque como que eu vou dividir uma quantidade por um número que, por si só, é incomensurável? Ou seja, eu não posso subdividir ele em uma quantidade de vezes, né? Eu não posso transformar ele em uma divisão. É sempre que vai sempre sobrar um milésimo, um décimo de milésimo, sempre vai sobrar um pouquinho. Então, eu preciso transformar essa fração para uma fração equivalente, com um número em cima e um número embaixo, de forma que eles sejam equivalentes, né? Eles sejam duas frações equivalentes. Então, para eu conseguir realizar essa transformação, eu vou multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo número que está na raiz do denominador. Dessa forma, eu consigo transformar o número que está aqui embaixo. Ele vai ficar raiz de 2 o quê? A ao quadrado, porque está ele vezes ele mesmo, lá, tá vendo? Ele vezes ele mesmo. E em cima eu tenho o número inteiro multiplicado por um número irracional. E isso não é problema nenhum, ter um número inteiro multiplicado por um número racional. O que vai acontecer? Embaixo, aqui no denominador, a raiz quadrada do valor ao quadrado, isso cancela, ok? A raiz quadrada do número ao quadrado. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. O que é 3 ao quadrado? É 9. Então, qual que é a raiz quadrada, né? Qual a raiz quadrada de 3 ao quadrado? É 9, que é 3. Então, eu cancelo o quadrado com a raiz e eu pulo essa etapa aqui do raiz de 9. E aí, dando continuidade ali em cima, o meu denominador ele é cancelado, porque eu me obriguei a multiplicar embaixo e em cima na minha fração pelo mesmo número. E o que acontece? Quando eu multiplico em cima e embaixo, eu, na verdade, estou fazendo uma fração que é um número dividido por ele mesmo. Isso sempre é igual a 1. Então, eu estou multiplicando essa segunda parte aqui por 1. Se eu estou multiplicando por 1, então eu não altero o valor. Portanto, essas frações são equivalentes. Em cima eu vou ter 8 raiz de 2. Estou multiplicando o número inteiro com o número irracional. Ele cola. Você junta os dois e cola. E embaixo aqui vai ter o raiz quadrada do número ao quadrado igual a 2. Então, aqui eu vou dividir o 8 pelo 2, porque eu sei esse valor dessa divisão, dá 4. E então, eu vou ter a minha nova fração, né, que seria um 4 sobre 1, mas como é sobre 1, eu não preciso colocar o sobre 1, que é equivalente à fração 8 raiz de 2, 8 sobre a raiz de 2. Esse valor, essa fração e esse número são equivalentes. O valor que vai dar é a mesma coisa. Entretanto, esse é um formato que é vamos dizer assim, um formato feio de usar na matemática, por causa dessa questão de que o número de baixo no denominador é um número irracional e, por sua vez, ele não se racionaliza. Então, eu estou dividindo o número inteiro por uma coisa que, por si só, não é subdivisível. Então, é meio que incongruente falar eu divido o número inteiro por um número irracional. Então, nós encontramos um equivalente
que é o mesmo valor, só que encontramos eles a partir da racionalização. Esse é o processo da racionalização. Tão ruim, difícil escrever esse negócio aqui, minha letra não é bonita. Mas vamos continuar. Nosso objetivo é fazer a questão aqui em cima, que também é um processo de racionalização, uma vez que eu tenho aqui um número inteiro sendo operado, né, com um número irracional. Logo, o resultado disso daqui é um número irracional, não necessariamente a raiz de alguma coisa, né? Mas é um número que eu não posso colocar no formato P sobre Q, com P e Q. Não, olha, IP inteiro, e Q também inteiro e diferente de zero, né? Estou essa matemática aqui para falar que esse número aqui, esse denominador aqui é irracional. Ele não eu não consigo subdividi-lo, ok? Se eu não consigo subdividi-lo, é incongruente que eu pense nessa fração, sendo que o numerador é um número qualquer, não importa se ele é um real qualquer, vamos dizer assim, e o denominador é um irracional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a racionalização dele. Mas para a gente fazer a racionalização, isso só vai conseguir se a gente conseguir multiplicar ele pelo seu conjugado. E aí a gente vai lembrar um pouquinho do produto da soma pela subtração, lá de produtos notáveis. Então, como que funciona o produto da soma pela subtração? Se eu tenho a soma de dois termos vezes a subtração desses dois termos, eu tenho ele vezes ele vezes o outro negativo. O outro positivo vezes ele, o outro vezes o outro. E isso vai dar o quê? A quadrado mais BA menos AB menos, porque é mais com menos, B ao quadrado. Só que esses dois termos vão se cancelar, porque B com A e A com B dá o mesmo valor. Então só sobra o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E é essa investigação que nós vamos usar para utilizar o quadrado do primeiro. E olha só, olha o safado aqui, ó, o quadrado do segundo. Quando a gente colocar ele ao quadrado, ele vai cancelar com ele mesmo e a gente vai conseguir racionalizar a nossa fração. Então, nós precisamos encontrar o conjugado, né? O cônjuge dele, né? O cara que a gente vai multiplicar aqui embaixo e vai fazer a mesma coisa do produto da soma pela subtração. Logo, é só repetir os números e colocar o mais entre eles, ok? Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. É uma obrigação, uma vez que eu estou fazendo isso para não alterar o valor. Então, é como se eu estivesse multiplicando por uma fração que é equivalente a 1, porque é o de cima dividido por ele mesmo, né? Então, é equivalente a 1, você vai dar 1 no final. Então, eu vou realizar essa multiplicação. Vamos começar aqui embaixo, ó. Então, eu tenho 2 mais raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3, estamos sendo multiplicado por 2 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Aqui embaixo, a gente já tem como um resultado prévio aquela parada do produto da soma pela subtração. Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Em cima, o que a gente vai ter? Ele vezes ele mesmo. Então, ele, que é 2 mais raiz de 3, elevado ao quadrado. Agora, para a gente resolver isso aí, a gente vai ter que tomar mais de espaço. Eu coloco igual abaixo de igual, sempre que eu gosto de ter essa organização. E o de cima vai ficar como? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. A gente está lembrando aí de produto da soma, tá? Eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, falando só dos produtos notáveis. Mais o quadrado do segundo. Tudo isso dividido por o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado da raiz cancela. Eu vou ter 3 aqui. E em cima vai ter quanto?
2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 vezes raiz de 3 é 4 raiz de 3, o número inteiro vezes a raiz de 3 eu só colo, e o quadrado da raiz de 3 eu cancelo o quadrado com a raiz, só sobra o 3. E isso tudo dividido por 4 menos 3, que dá 1. Então, o 4 eu posso somar com 3, que dá 7. Então, vai ficar 7 mais 4 raiz de 3. Por que eu não posso somar o 7 com o 4? Porque o 4 está sendo multiplicado pela raiz de 3. Como está sendo dividido por 1, eu não preciso colocar isso aqui, né? Então, esse é o valor correto da fração que se desenha por 2 mais raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3. Sendo que aqui embaixo é um número irracional e a gente, aqui na matemática, entende como inadmissível essa questão da racionalização. Eu falando cagada, ó. A gente na matemática, a gente entende como inadmissível essa questão de não racionalizar, não tirar o irracional da razão, né? Você tem que tirar o irracional do denominador da fração, porque senão você não estaria conseguindo fazer a divisão da forma correta. Um grande beijo, um grande abraço, espero que tenham aprendido. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, siga o nosso canal e vamos para mais questionamentos. Se vocês quiserem mandar alguma questão para eu fazer aqui no canal, você vai lá no Instagram, @proflucas, e você vai me achar lá e aí a gente troca uma ideia lá. Valeu? Um abraço.